Amazonas sofre queda de 4,1% na produção da indústria. É a 12ª maior do país. Presidente da Câmara promete à bancada do Amazonas colocar em votação na primeira sessão de agosto o restabelecimento do benefício fiscal ao setor de refrigerantes, já aprovado no Senado. Cobranças e vendas por telefone fora do horário comercial passam a ser proibidas em todo o estado. Tribunal de Contas aponta irregularidades em edital e suspende concurso público de Manacapuru. Congresso aprova LDO e derruba a proibição a reajustes para servidores em 2019. Texto base ainda previa a proibição à criação de cargos públicos, que também foi derrubada. Texto segue para a sanção do presidente Michel Temer. Raquel Dodge pede ao STJ a abertura de inquérito para apurar a conduta de desembargador que mandou soltar Lula. Presidente do STJ diz que o tribunal não é balcão de reivindicação e nega 143 pedidos de liberdade para Lula. Habeas corpus foram impetrados com petições idênticas. Atriz pornô em litígio com Trump é presa em clube de striptease. Cineastas planejam levar para o cinema o resgate dos 13 tailandeses. Justiça inicia na terça-feira audiência de instrução do massacre no Compage. Populares depredam ônibus que atropelou criança de 2 anos na Zona Norte. A garota morreu agora de madrugada no hospital. Após partida de futebol, homem é executado com 12 tiros em Santa Luzia. Justiceiro fantasma mata 2 bandidos que realizavam assaltos na Cidade Nova. Enciumado, homem mata a ex-mulher com 6 facadas no Galileia. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h40. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia pode ficar encoberto ou nublado com pancadas de chuva, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O clima-tempo diz que a probabilidade de chover 16 milímetros é de 80%. Manaus, que amanhece com 24 graus de temperatura, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 83%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Quarta-feira, 12 de julho. 193 dias do ano. Faltam 172 para terminar 2018. É dia de São João Gualberto. Comemoramos ainda o dia do engenheiro florestal. Registros da história. Datas e fatos. 1904 nasce Pablo Neruda, poeta chileno. 1933, Ouro Preto é considerada cidade monumento nacional. 1980, Edson Arantes do Nascimento, Pelé é eleito atleta do século por indicação de jornalistas esportivos de 19 países em pesquisa promovida pelo jornal Paris Match. 1982, o filme ET, o extraterrestre de Steven Spielberg, quebra o recorde de bilheteria, ultrapassando os 100 milhões de dólares em vendas nos primeiros 31 dias de exibição. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Aqui estão as notícias. 12 pessoas foram detidas após uma confusão em uma blitz da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos na zona leste da cidade ontem. O fato aconteceu na Avenida Itacolombi, no bairro Armando Mendes. A nota SMTU afirmou que flagrou transporte clandestino de passageiros em mototáxi. Durante a abordagem houve resistência à apreensão. Ao tentar impedir que a moto fosse levada, o condutor de uma motocicleta, Jefferson da Costa, caiu e machucou o braço. Segundo a mãe de Jefferson, ele quebrou o braço. Após a abordagem, ao tentar sair do local, um grupo de motociclistas identificados com blusa de mototáxi cercaram um caminhão plataforma da SMTU para tentar retirar as motocicletas apreendidas. Foi solicitado reforço policial para o local. A ocorrência foi registrada no 25º DIP. Segundo a Polícia Civil, o grupo de motociclistas tentou reaver os bens apreendidos na delegacia, o que deu início a uma nova confusão. Um policial militar chegou a ficar ferido. Peregrine, a confusão foi grande nessa área da cidade, hein? Pois é, Paulo, foi grande realmente. Ontem essa notícia se espalhava aí pelas redes sociais. Aconteceu para mais precisamente ali no bairro Armando Mendes, né, Avenida Itacolombi, a principal do bairro, que corta o bairro de ponta a ponta. Houve essa blitz aí, depois muita confusão, Paulo Guerra. Peregrine é aquela moça que caiu na cachoeira, ainda não teve o corpo encontrado. Ainda não, Paulo. A carioca Michele da Silva, que desapareceu aí quando estava fazendo uma selfie, né? Caiu da pedra de uma altura aproximadamente de 12 metros, depois foi levada pelas águas. O Corpo de Bombeiro trabalha intensamente em busca dessa turista, mas infelizmente ela ainda não foi encontrada. É tensa a situação dos rodoviários, entre os rodoviários, Peregrine. Diga por quê.
Pois é, Paulo, né? Você pediu para fazer esse levantamento, é que o pagamento previsto para o último dia 5 ainda não saiu. O motorista, o cobrador, os rodoviários em geral estão com os salários atrasados. Além disso, Paulo, o plano de saúde que é descontado todo mês do trabalhador não foi pago da empresa para o plano de saúde, para a empresa do plano de saúde. É descontado do trabalhador, mas as empresas não repassam essa verba, esse dinheiro para a empresa que cuida aí do plano de saúde dos rodoviários. Eles estão sem essa assistência. Realmente o clima é muito tenso, Paulo, o pagamento ainda não saiu, e eu conversando com os rodoviários, eles acham até que os próprios empresários estão forçando aí uma greve para que lá na frente também eles possam pedir aumento na tarifa. Peregrino, algum assalto a ônibus nas últimas horas na cidade? Não, Paulo, não do nosso conhecimento, né? Não sei se teve nenhum na noite, madrugada aí, mas a média de assaltos aí continua grande na cidade, de aproximadamente entre 3 e 4 assaltos por dia. É bom que as pessoas se acautelem quanto às motocicletas. Peregrino, é preciso que a polícia faça uma blitz para prender, para aprender, para saber quem é quem que anda em cima das motocicletas em Manaus. É um verdadeiro perigo. A cada motocicleta que passa perto de um carro, o motorista fica em pânico, que não sabe quem é quem. 12 horas e 30 minutos, o Albérico Antunes, bairro de São Francisco. A gente tem falado aqui muito sobre o bairro de São Francisco, Petrópolis, Raiz e Aleixo. Não se vê um carro de polícia em Manaus, principalmente aqui no centro histórico da cidade durante a noite e madrugada. Não venham dizer que carro passa por aqui, porque a polícia está ausente dessas áreas da cidade e nesses bairros principalmente. Como eu falava, Albérico Antunes, 12 horas e 30 minutos, 2 motociclistas, um dá cobertura ao outro, e eles andam com barras de ferro, Peregrino. Ele manda que a pessoa não olhe para ele, e se você ousar, o outro já vem com a barra de ferro na cabeça para matar. E abordou um senhor que entrava em casa, levou todos os seus documentos, levou todos os seus pertences, com ameaças. Peregrino, é lamentável esses assaltos que acontecem nessas áreas da cidade, principalmente durante a noite e durante a madrugada. As pessoas não podem sair de casa, é um verdadeiro pânico que está acontecendo em Manaus no que se relaciona a assaltos com bandidos usando motocicletas. É profundamente lamentável, Paulo, esses fatos que você acabou de relatar aí na área do São Francisco, Petrópolis, Betânia, Aleixo, etc. O que chama a atenção também, Paulo, que infelizmente não é só nesses bairros. Manaus toda está sofrendo com a ação aí de bandidos que ocupam motocicletas. Muita coisa vem acontecendo na cidade, assalto todos os dias, estudantes, trabalhadores. A área central da cidade nem se fala, né? Ontem eu prestava atenção no Valdir Corrêa também comentando, assim como você está comentando hoje, Paulo, que a área central da cidade, como as paradas de ônibus do Dom Bosco, Colégio Militar, Getúlio Vargas, ali por trás da Beneficentes, para Largo de São Sebastião, a bandidagem, os assaltos acontecem direto, principalmente nos horários de pico, tipo agora pela manhã e também por volta das 18 horas até as 20 horas, todo dia tem assalto. Dentro dos bairros nem se fala, muitas das vezes a população já nem faz mais BO, porque já estão aí acostumados. Tem gente que já sofreu aí para mais de 10 assaltos, todos aí envolvendo motoqueiro. E é por isso que a população de vez em quando faz justiça com as próprias mãos, e ontem à noite não foi diferente, não é, Peregrino? Um justiceiro fantasma felizmente apareceu e matou 2 bandidos que realizavam assaltos na Cidade Nova. Pois é, Paulo, Rua João Câmara, isso era, Paulo, pra você ter uma ideia, 20 horas e 40 minutos, ainda era cedo, quando 2 bandidos estavam fazendo arrastão, estavam cometendo assalto, que aí apareceu o pistoleiro fantasma, acertou os 2, baleou os 2, um morreu na hora, o outro morreu no pronto-socorro Platão Araújo. Paulo, você deve estar lembrando, a gente puxa aqui na memória um pouquinho, já são dezenas de pessoas que morreram tão somente esse ano aí, a população fazendo justiça com as próprias mãos. Pois é, e a polícia não está ausente das ruas da cidade, e se colocou tantos carros aí, se entregaram tantas viaturas, e a polícia onde é que está? E a população reclamando. Estamos aqui olhando aqui para os aplicativos, para o aplicativo humano aqui, a população inteira reclamando a falta de segurança. É lamentável o que está acontecendo realmente. Mas, Peregrini,
Mais um crime após partida de futebol e foi em Santa Luzia. O homem foi executado com 12 tiros. Qual é a motivação desse crime, Alberto? Pois é, Paulo, a polícia investiga para saber qual o motivo que levou a esses dois homens a dispararem 12 tiros na vítima. Esse homem morreu e morreu na hora, morreu crivado de balas. O primeiro, né, a polícia já trabalha com a primeira hipótese de acerto de contas, Paulo. Alberto Pellegrini, uma criança lamentavelmente saiu de casa correndo, parece que ia encontrar o pai no meio da rua, de repente um ônibus passou e atropelou a criança. E ela foi levada ao hospital e lamentavelmente morreu agora de madrugada. Morreu, Paulo. Infelizmente, né, a gente traz essa triste notícia que a Adria Vitória de Souza, de apenas 2 anos, completaria 3 anos no mês que vem. Ela, né, foi atravessar a rua e infelizmente vinha passando o ônibus na hora e passou por cima do corpo da garota. Ela ainda foi levada ao pronto-socorro Joãozinho, mas morreu nessa madrugada. É imprudência também por parte das pessoas que não reparam as crianças, que são peraltas, saem de casa, atravessam a rua e sem que as pessoas possam prestar mais atenção nas crianças para que isso não venha acontecer. E tem acontecido muito, não é, Pellegrini, isso na cidade? Tem, né, Paulo? Não é de hoje. Nós lembramos agora o último caso que aconteceu no bairro Santa Inês, quando uma criança tomava banho, né, num tanquezinho lá numa bacia e acabou atravessando a rua e foi esmagada por uma caçamba no bairro Santa Inês. Esse foi o último evento que a gente noticiou aqui no Jornal da Manhã e aproximadamente 30 dias depois já temos um caso muito semelhante, esse acontecido ontem à noite no conjunto dos Buritis, que fica ali na área do Conjunto Norte. Homem enciumado, mais um enciumado, matou a ex-companheira com 6 facadas no Galileia, Pellegrini. 6 facadas, Paulo. Ele não aceitava a separação. As pessoas, os conhecidos já sabiam que eles viviam indo e voltando no relacionamento, né? Era aquele verdadeiro ping-pong, vai e volta, eu não te quero mais, depois quero de novo, e aí uma briga ontem acabou aí nessa tragédia, quando o homem matou a companheira dele com 6 facadas. Pellegrini, estou lendo aqui no aplicativo, bairro do Coroado, motoqueiros andam na frente da polícia sem capacete, Coroado sem lei, Pellegrini. Paulo, isso acontece, quem dera, meu amigo ouvinte, obrigado pela tua participação, que fosse só no bairro do Coroado, na frente de tudo quanto é dica, os motoqueiros também fazem graça, às vezes até estacionam para namorar na frente da delegacia, não é dizer que não esteja usando, ele nem tem o capacete, não tem nem na moto, e ficam aí perambulando, passeando, assaltando, e a população está realmente, Paulo, em polvorosa. Foram entregues aí viaturas, aqui a gente até, né, Paulo, isenta o cabo, o soldado, o sargento que está na viatura, geralmente aí os seus comandos que estão deixando a desejar. Roberto Pellegrini, até daqui a pouco, e vamos interagir com os nossos ouvintes. A Adriana, a dona Juscelina Prejo, lá no bairro de Petrópolis, estão acompanhando o Jornal da Manhã, o Rodrigo Silva e a dona Terezinha no bairro da Redenção. Pellegrini e seu Chiquinho Cameli também acompanhando o jornal. O Chiquinho Cameli acompanhando o Jornal da Manhã, ele que já está a caminho do estaleiro Juruá, junto com todos os funcionários lá que pedem alô aqui para o nosso Jornal da Manhã, sintam-se abraçados, todos os funcionários do estaleiro Juruá, em especial a seu Chiquinho Cameli e o Mahmoud Cameli ouvindo nesse momento o Jornal da Manhã, Paulo, assim como todo o interior do estado, a gente deixa aquele abraço. Grande repercussão, Pellegrini, nos aplicativos com relação aos assaltos, muitos ouvintes se manifestando aqui, falando aqui que próximo a Eucatu é assalto direto com bandidos usando motocicleta. É lamentável. Ainda há pouco falava na rua Albérico Antunes, do bairro de São Francisco, os moradores estão pedindo providências da prefeitura. A rua está toda esburacada e merece atenção por parte da prefeitura. Cinema Itinerante chega a Manaus para exibição de filmes nacionais e internacionais gratuitamente na zona norte de Manaus. Larissa Balheiro tem os detalhes. A partir desta quinta-feira, Manaus recebe o cinema itinerante gratuito do projeto Cine em Cena Brasil. A sala itinerante vai ficar instalada até este sábado no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola, localizada na Rua Gandu, bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. De acordo com o sócio proprietário da Ibirajá Produções, que executa o projeto, Edson
Edson Souza, a ideia é levar a cultura do cinema para todos os públicos. O objetivo do projeto Cine em Cena Brasil é levar entretenimento, levar cultura, levar um pouco de educação através dos filmes que a gente também exibe, filme nacional, filme internacional, possibilitando também as escolas que são pré-agendadas, algumas escolas para participação, que possam também utilizar como uma ferramenta de trabalho dentro da própria escola. E também proporcionar à população a questão do cinema, né? A questão de estar dentro de uma sala de cinema, que é muito difícil hoje por conta também do preço que é o cinema hoje, um cinema convencional, né? Que também estão em grandes shoppings, né? Então não temos mais aquele cinema de rua. Com estrutura similar a uma sala convencional, a tenda tem capacidade para 225 lugares, cadeiras com encosto e assentos com almofadas, ar-condicionado, tela de 26 metros quadrados, sistema de som e projeção digital 2D e 3D, além de algumas exibições em libras, legenda descritiva e audiodescrição. Todas as sessões de cinema são gratuitas, com uma seleção de filmes para todos os públicos. O projeto vai percorrer outras cidades, como explica o sócio do projeto, Edson Souza. O Cine em Cena Brasil, depois que passar pela cidade de Manaus, vai para Osasco, em São Paulo, e depois para o Rio de Janeiro, capital. E qualquer maiores informações é só procurar o Cine em Cena Brasil, Facebook do Cine em Cena Brasil, no site da Ibirajá. As exibições ocorrem de 1 da tarde até as 7 da noite. No sábado, os filmes serão exibidos de 10 da manhã até 5 da tarde. Eu sou Larissa Balieiro, direto da Central de Jornalismo para o Jornal da Manhã. 6h08 e agora direto de Urucará, quem vai falar é Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Gerência de Zoonose, está realizando a campanha de vacinação antirrábica canina e felina no município. A coordenadora da campanha, enfermeira Karina Martins, fala sobre o evento ao Jornal da Manhã. Saúde de Urucará, juntamente com a Gerência de Zoonoses, está realizando no município a campanha de vacinação antirrábica canina e felina. Todos os cães e gatos, a partir de 3 meses de idade, devem ser vacinados. Essa vacina ela é realizada casa a casa, onde a equipe estará passando por todos os bairros da cidade. O nosso objetivo é vacinar 80% da população canina e 100% da população felina. Essa vacina ela é de suma importância, pois ela irá prevenir o animal contra a raiva. Todos os cães e gatos devem ser vacinados contra a raiva todos os anos. A raiva mata e não tem cura. A vacinação é destinada aos cães e gatos a partir de 3 meses de idade e não causa nenhum mal ao animal vacinado. A campanha conta com o apoio da Prefeitura de Urucará, Censa, FVS e será de grande importância de prevenção e saúde animal. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6h09. A quarta edição da Virada Sustentável Manaus será lançada hoje com programação especial e gratuita para o público a partir das 17 horas no Largo de São Sebastião e na Casa de Artes, no centro da cidade. O objetivo é mobilizar a população para participar do festival, que será realizado nos dias 28 e 29 de julho pela Fundação Amazonas Sustentável, em parceria com um conselho criativo formado por mais de 40 organizações. O lançamento traz a temática Por uma Cidade, Mundo Melhor e terá atividade como a entoação de mantras, meditação e dança circular das 17 às 18 horas no Largo de São Sebastião. Na Casa das Artes, às 19 horas, haverá a exibição do documentário Sob a Pata do Boi, uma coprodução do site de jornalismo ambiental ECO e do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon. Dezenas de candidatos se reuniram em frente à sede do Ministério Público do Estado para pedir a anulação geral das provas do concurso da Secretaria de Educação, Qualidade e Ensino do Amazonas, realizado no último domingo. Além da solicitação de cancelamento das provas, os candidatos não querem que o Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego, Instituto Acesso, permaneça como responsável pela realização do concurso. A SEDUC informou que entende como direito democrático de qualquer cidadão brasileiro protestar, mas afirmou o compromisso com a lisura do concurso público que foi realizado no último domingo e lembra que o secretário de Educação, Lourenço Braga, tomou a decisão, ainda no domingo, de cancelar a prova para o cargo específico de professor regular ciclo 20 horas. O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, TCM, Júlio Cabral, suspendeu o concurso público da Prefeitura de Manacapuru
para o preenchimento de 951 vagas com salário de R$950 a R$6.000. O despacho foi assinado no final da manhã de ontem e atendeu a uma representação com pedido de medida cautelar protocolizada pelo procurador de contas Evanildo Santana, o qual apontou mais de 10 irregularidades nesse edital. Previsto para acontecer em agosto deste ano, o edital precisa ser corrigido. Caso contrário, poderá ser cancelado. Em seu despacho, o relator do processo concedeu um prazo de 15 dias ao prefeito de Manacapuru, Betanael da Silva D'Angelo, para que explique os questionamentos feitos pelo MPC e que providenciasse a correção imediata do edital. A cobrança e a venda de produtos por telefone fora do horário comercial nos fins de semana e feriados estão proibidos por lei. A medida foi aprovada na manhã desta quarta-feira pela Assembleia Legislativa do Estado. A lei será regulamentada pelo Poder Executivo e entrará em vigor 90 dias após a publicação no Diário Oficial do Estado. Conforme a lei, serão permitidas as cobranças, vendas, produtos ou serviços via telefone nos horários de 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira e de 8 às 14 horas aos sábados. Projeto Justiça Itinerante oferece atendimento jurídico gratuitamente. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. O projeto Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas segue com atendimento na área jurídica gratuitamente destinado à população. Até o dia 3 de agosto, o programa estará atendendo no Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, localizado no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. No local, a unidade móvel do programa oferece acesso à justiça, podendo ajuizar ações no valor de até 20 salários mínimos na área civil e também além de ações da natureza consensual, ou seja, área de família. O atendimento no Centro de Convivência da Família é o primeiro sob a coordenação da juíza Vanessa Leite Mota, que destaca esta nova gestão. É uma grande responsabilidade, né, substituir o doutor Alexandre, que foi coordenador durante 9 anos aqui do projeto da Justiça Itinerante, e o que nós conversamos ainda há pouco, exatamente sobre o objetivo, né, do projeto, que é levar o acesso à justiça, a prestação jurisdicional diretamente ao cidadão. Por vezes o cidadão acaba tendo uma questão para resolver pela via judicial, ele não sabe a quem recorrer, ele não sabe onde ir. A magistrada substitui o juiz Alexandre Novaes, que por 9 anos esteve à frente do projeto. A nova titular, juíza Vanessa Leite, reforça algumas novidades que o programa deve atender nesta temporada. A solicitação que foi feita pelo segundo juizado da Penha, do deslocamento do ônibus para lá, para sede do juizado, durante os mutirões de violência doméstica, que são períodos em que são marcadas cerca de 700, às vezes até 1000 audiências, e a vítima ou mesmo o suposto agressor, eles acabam precisando de outro tipo de orientação também, que pode ser questões essas que podem ser solucionadas pela Justiça Itinerante. O atendimento no programa Justiça Itinerante ocorre de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até 2 da tarde. Eu sou Larissa Balheiro, direto da Central de Jornalismo, para o Jornal da Manhã. 6h14. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi condenada a pagar R$20 mil de indenização por danos morais a um empregado que sofreu 2 assaltos em um intervalo de 10 dias. O autor trabalhava em uma agência que funcionava no bairro de São Geraldo, cujas atividades foram encerradas em decorrência da falta de segurança. A condenação foi confirmada pela segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho, que acompanhou por unanimidade o voto da desembargadora relatora Márcia Nunes da Silva Bessa. No julgamento do recurso da ST, que buscava a reforma total da sentença de origem, a relatora salientou a responsabilidade da empregadora quanto à garantia de segurança no estabelecimento. O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas rejeitou os embargos opostos pela Associação Amazonense de Supermercados e manteve decisão de acórdão que reconheceu a constitucionalidade da Lei Municipal número 1836/2014 e alterou a Lei 167/2005, conhecida como a Lei das Filas. A lei obriga as concessionárias de serviços públicos, agências bancárias, casas lotéricas, prestadoras de serviço de saúde e supermercados do município de Manaus a disponibilizar funcionários suficientes em seus licenças no setor de atendimento ao público. O deputado Cabo Maciel, líder do PR na Assembleia Legislativa, disse ontem que o governador Amazonino Mendes e a Secretaria de Segurança Pública, mais o comando da Polícia Militar, estão brincando de fazer segurança pública. Enquanto isso, a sensação de insegurança toma conta da população no centro histórico de Manaus.
nos coletivos, nos restaurantes, nas lanchonetes, nos postos de gasolina e nas praças públicas, devido à ausência da polícia e à falta de um planejamento sério e eficaz para dar um basta na ação dos bandidos. De acordo com ele, o que aconteceu em Borba poderia ter ocorrido em qualquer um dos municípios do interior, pois há um número muito reduzido de policiais, conforme a declaração do promotor Leonardo Tupinambá, responsável pela atuação do Ministério Público do Estado no município de Borba, onde um preso foi linchado e queimado em via pública na noite do último domingo. A Universidade Aberta da Terceira Idade agora irá ser fundação, fazendo com que os idosos tenham mais autonomia. Confira a reportagem de Felipe Augusto. A Universidade Aberta da Terceira Idade, UNAT, passará a ser fundação. O projeto de lei que trata da mudança foi aprovado nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. A proposta, que chegou ao parlamento no último dia 5, é resultado de um projeto que foi encaminhado por 4 parlamentares: Josué Neto, Belarmino Lins, Mário Bastos e Serafim Correia. Segundo o relator do projeto, o deputado estadual Josué Neto, a partir de agora, a UNAT terá orçamento próprio, podendo captar recursos federais e também de empresas privadas. Atualmente, a instituição é vinculada à Universidade do Estado do Amazonas. Hoje, na Assembleia Legislativa, nós aprovamos a criação da Fundação UNAT. É um projeto que vai trazer grandes conquistas para toda a população da terceira idade. Melhoria dos investimentos, melhoria na captação de recursos, principalmente da iniciativa privada e também do governo federal. E ainda maiores investimentos para a área da pesquisa, da saúde, da nutrição e do envelhecimento. De acordo com o diretor-presidente da UNAT, Euler Ribeiro, com autonomia financeira e administrativa, a fundação terá condições de preparar profissionais para atender a população idosa e também promover estudos voltados à área do envelhecimento. Ela deixa de ser um órgão assessor da assessoria da UEA para ser uma universidade. E isso aí é tudo bem, porque vai ser a primeira no Brasil voltada para as pessoas idosas. E aí nós vamos ter curso de graduação para qualquer idade, vamos ter curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo na área do envelhecimento, porque a população envelheceu bastante e a gente tem que preparar recursos humanos urgentemente para cuidar das pessoas que envelheceram. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6:18. Uma redução de 0,3 ponto percentual nos repasses do orçamento anual do governo do estado à Defensoria Pública de 1,7 para 1,4% provocou o adiamento da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do exercício de 2019 para esta quinta-feira. O remanejamento favorece os tribunais de justiça e de contas do estado, conforme emenda modificativa enviada à Assembleia Legislativa no começo da tarde desta quarta-feira. Na distribuição dos recursos aos poderes constante da mensagem anterior, o Tribunal de Justiça aparecia com um percentual de 7,9% e depois da emenda 8,1%. Já o Tribunal de Contas, que receberia 3%, deve ficar com 3,03%. A bancada de deputados e senadores do Amazonas arrancou na tarde de ontem compromisso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, de pôr em votação na primeira sessão legislativa do mês de agosto o projeto de decreto legislativo de autoria dos 3 senadores amazonenses, aprovado pelo Senado por 29-10 e 6 abstenções. Depois da aprovação pelo Senado, o projeto de decreto legislativo seguiu para a Câmara dos Deputados, onde vai tramitar em caráter terminativo, passando pela Comissão de Constituição e Justiça e plenário. Toda a bancada do Amazonas esteve com o presidente Rodrigo Maia, que nos garantiu colocar o projeto de decreto legislativo em votação no início de agosto, como se fosse uma matéria do Rio de Janeiro. Caso não se chegue a um acordo com o governo federal, ele promete trabalhar para aprovar também na Câmara, como foi no Senado. Essas palavras, esse compromisso do presidente da Câmara nos deixa confiantes, pois quando um presidente de um poder se posiciona dessa forma, nos dá uma tranquilidade muito grande, disse o coordenador da bancada do Amazonas, no Congresso Nacional, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, logo após deixar a sala do presidente Rodrigo Maia. Com a redução de menos menos 4,1% na produção industrial local,
O Amazonas acompanhou outras 13 locais pesquisados que mostraram taxas negativas de abril para maio de 2018 na série com ajuste sazonal. Esse perfil generalizado de queda reflete os efeitos da paralisação dos caminhoneiros. O Amazonas sofreu a 12ª maior queda entre os estados, declínio que foi liderado pelo Mato Grosso com menos 24,1%. Nessa comparação, a média móvel trimestral ficou em menos 2,3%, já que no mês anterior também houve queda de menos 4%. Na comparação com o igual mês de 2017, a indústria amazonense mostrou aumento de 4,5% em maio de 2018, com 7 das 10 atividades pesquisadas apontando taxas positivas nessa comparação. Bebidas menos 5%, borracha e plástico menos 15,5% e máquinas e aparelhos elétricos menos 13,4%. Foram as 3 atividades da indústria local que apresentaram queda na produção no mês. Entre as atividades do polo industrial que tiveram melhor desempenho no mês, destaque para outros equipamentos de transporte, motocicletas, peças e acessórios com 29,0%, extrativos, coque, derivados e petróleo com 13,5% e máquinas e equipamentos com 7,5%. Nessa comparação, o estado ainda acumula um crescimento de 17,9% em 2018 e nos últimos 12 meses esse crescimento alcança 10,4%. E vale ressaltar que no resultado desse mês verifica-se a influência tanto dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros como do efeito calendário, já que maio de 2018, 21 dias, teve um dia útil a menos do que maio de 2017, 22. Polícia. O Tribunal de Justiça do Amazonas inicia na próxima terça-feira, dia 17, a fase de audiências de instrução nos processos em que foram denunciadas 213 pessoas acusadas de participar da chacina ocorrida no dia 1º de janeiro de 2017 no complexo penitenciário Anísio Jobim Compage e que resultou na morte de mais de 50 internos. As audiências de instrução serão realizadas no auditório do Fórum Ministro Enoque Reis, no Aleixo. Os processos relativos ao caso estão tramitando sob segredo de justiça e nos dias de audiências o local terá um sistema especial de segurança. Peregrini, ontem grande confusão no conjunto Buritis, bairro Nova Cidade, na zona norte da cidade, quando um ônibus atropelou uma criança de 2 anos. O coletivo foi depredado por populares após o atropelamento. O motorista fugiu com medo de ser agredido e a criança morreu, não é, Peregrini? Infelizmente, Paulo Guerra, a Adria Vitória, de apenas 2 anos de idade, morreu esmagada por esse ônibus, ainda foi levada ainda para o socorro Joãozinho, mas infelizmente já não havia muito o que fazer. No momento do atropelamento, o motorista por pouco não era linchado aí por populares que não querem saber quem tem culpa, quem não tem, vai logo para cima do motorista. Então, uma coisa muito errada que vem acontecendo aí na cidade, Paulo. A criança correu na rua, tinha apenas 2 anos, o ônibus já vinha trafegando, não vinha correndo e infelizmente acertou a garotinha aí que acabou morrendo. Foi lá na rua 25, né, Peregrini? E a criança atravessava a rua correndo à procura do pai. Pois é, o pai que chegava lá correndo atrás do pai, numa verdadeira tragédia familiar, né, Paulo? A gente imagina agora como não tá esse pai aí que perdeu a filha, que ia correndo ao seu encontro, e isso aconteceu lá no conjunto Buritis, que fica ali entre o Nova Cidade e o bairro de Santa Teovina. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra. O Jonathan Lopes Campos, de 20 anos, o vulgo baixinho, ele foi preso na companhia de um adolescente de 17 anos, além de um outro aí que está foragido. Trata-se do Eduardo da Silva Ramos, de 22 anos, está com tornozeleira eletrônica, ele conseguiu fugir em 2016. Agora, Paulo, eles estavam aí com grande quantidade em droga, armas como uma escopeta, estavam também com 3 facas, elementos da mais alta periculosidade. Eles foram presos pela CEAOP, que é comandada pelo coronel Klinger Paiva, uma das poucas departamentos que ainda funciona aí na Secretaria de Segurança, é a CEAOP, que é comandada pelo coronel Klinger Paiva. Quem dera que o restante do sistema de segurança funcionasse que nem funciona a CEAOP, que tirou esses bandidos de circulação. Eles são acostumados, Paulo Guerra, a assaltar ônibus das rotas do distrito e foram presos aí por policiais da CEAOP. Pronto socorro 28 de agosto, plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada com apenas 2 atendimentos.
Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, o outro deu entrada vítima de arma branca, ou seja, levou facadas pelo corpo. No pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação também foi tranquila. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, levou tiro e acabou morrendo. Daqui a pouquinho eu conto o restante dessa história. Trata-se de um assaltante que deu entrada no Platão Araújo. Apesar de ser muito bem atendido, ele partiu dessa para pior. Ainda no pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa vítima de arma branca levou facadas pelo corpo e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. E devido ao bom atendimento, apesar das dificuldades, todos que vão ao pronto-socorro Platão Araújo são muito bem atendidas. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem esfaqueou e matou a ex-esposa. E tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem no conjunto Galileia. Tudo parecia tranquilo naquele distante conjunto, quando de repente um homem foi até a casa da ex-mulher e lá iniciaram uma calorosa discussão. Eles viviam nesse puxa-encolhe, vai e volta, vai e volta. De repente, o marido enciumado, dominado pelo maldito do ciúme e com uma covardia que já lhe é peculiar, ele agrediu, posteriormente matou a esposa com 1, 2, 3, 6 golpes de faca no corpo da vítima, que infelizmente acabou morrendo. Isso aconteceu lá na área do conjunto Galileia, quando o marido enciumado, um ex-marido covarde, que não aceitava o fim do relacionamento, acabou matando a própria mulher. Agora ele deverá ser preso aí nas próximas horas, esse vagabundo que tem medo de galho e acabou aí matando a própria esposa. Tomara que ele seja preso e apodreça na cadeia. Conforme já divulgado aqui no Jornal da Manhã, uma verdadeira tragédia familiar. Lamentamos profundamente essa notícia que temos que passar agora. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme já comentamos, uma criança de 2 anos, a Adria Vitória de Souza, de 2 anos e 10 meses de idade, acabou morrendo aí, vítima de atropelamento. Foi lá na rua 25, no conjunto dos Buritis, zona norte da cidade. Essa criança viu o pai e atravessou a rua sozinha. Nesse momento, vinha um ônibus, né? E infelizmente acabou atropelando. Foi muita confusão, moradores depredaram o ônibus, mas infelizmente a criança foi levada ao pronto-socorro Joãozinho e lá já não havia muito o que fazer. A criança estava muito machucada, estava toda, né, machucada realmente e acabou morrendo no pronto-socorro Joãozinho. Nós lamentamos aí profundamente, tomara que essa família tenha forças aí para suportar a dor da perda da Adria Vitória de Souza, de apenas 2 anos de idade. Morte no bairro de Santa Luzia. Um homem, quando voltava de uma partida de futebol, foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 10. 12 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu com 12 tiros espalhados pelo corpo. O Hamilton Cabral comentava essa notícia comigo hoje pela manhã. Pelegrino, mano, ele morreu, né? Pois é, o Hamilton fala fino de madrugada e comentava essa notícia comigo, morreu e morreu mesmo, Hamilton. Foram 12 balaços espalhados no corpo da vítima.
Núcleo 16 da Cidade Nova. O Núcleo 16 também faz parte do Complexo Mutirão. Um homem foi assassinado na rua João Câmara. Foi barbaramente assassinado por volta de 20 horas e 40 minutos. Nesse evento, um outro homem foi ferido para o pronto-socorro Platão Araújo. Deixa eu contar direito. Paulo Guerra vai brigar comigo que eu já estourei o tempo? Mas eu vou contar tudinho. E tudo aconteceu assim. 2 bandidos, 2 assaltantes, acostumados a fazerem arrastão na área da Cidade Nova, violentos e ameaçando todo mundo, eles estavam praticando arrastão, quando de repente eles estavam na moto, eles estavam sendo perseguidos e caíram da moto. Daí apareceu o pistoleiro fantasma, o herói anônimo da cidade. Mirou bem na cabeça do primeiro bandido e disparou 2 balaços na cabeça do primeiro bandido. Olhou pro segundo e deu-lhe mais 3. O outro também ficaram os 2 agonizando na rua, um com o olho virado, o outro tremendo o pé. Daí apareceu o espírito, eles estavam revertidos com o espírito da maldade, e os dois bandidos não resistiram aos ferimentos. Os bandidos morreram! O primeiro morreu, esse foi mais apressadinho, morreu na hora lá na rua João Câmara. O outro ainda foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Ele estava entre a vida e a morte. Ele foi levado ao Platão Araújo no Bico do Urubu. Ele foi levado no Bico do Urubu. E ao chegar ao pronto-socorro João Lúcio, carimbou o passaporte desta para pior. Em resumo, menos 2 bandidos em mais uma obra do pistoleiro fantasma, o herói amazonense. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. Em meio ao acirramento das incertezas nos mercados financeiros, o dia foi de busca de investidores por ativos considerados mais seguros. Com isso, o dólar teve dia de alta. A moeda americana subiu 2,12%, vendida ontem a 3,88. O Ibovespa, principal indicador da B3, caiu 0,62% a 74.398 pontos. O IBGE vai divulgar hoje vendas do comércio de maio e o Ministério da Fazenda vai divulgar o prisma fiscal com previsões do mercado para o resultado fiscal do governo. A Petrobras elevará os preços da gasolina nas refinarias a R$12,0527 por litro a partir desta quinta-feira. É um reajuste que deixa a cotação do combustível ainda mais alta, se comparada à do diesel, cujos valores estão congelados desde o início de junho. O novo preço da gasolina representa avanço de 0,78% ante o praticado nesta quarta-feira e é o maior patamar desde 22 de maio, quando o derivado de petróleo caiu uma máxima de 2,0867 por litro dentro da política de reajustes diários da estatal, em vigor há pouco mais de um ano. 6h42 em Manaus. Um grupo formado por 6 dos 11 deputados e senadores do Acre pediu ontem ao presidente Michel Temer que decrete intervenção federal na segurança pública do estado. No documento assinado por parlamentares do PP, PSDB, DEM, MDB e PSD, o grupo pede a decretação da intervenção federal de natureza militar nos moldes aplicados ao Rio de Janeiro, necessária ao restabelecimento dos princípios constitucionais afrontados no estado do Acre. O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira um projeto que destina cerca de R$1 bilhão para os Ministérios da Saúde, do Esporte e da Integração Nacional. A proposta foi enviada pelo governo no mês passado e, com a aprovação, seguirá para a sanção do presidente Michel Temer. Os recursos têm a origem no cancelamento de despesas de outros ministérios. A maior parte, cerca de R$480 milhões, deixará o Ministério dos Transportes.
A verba seria investida em estradas, ferrovias e terminais fluviais. 6h43 em Manaus. O que é destaque no mundo neste início de manhã? A atriz pornô Stormy Daniels, que briga na justiça com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi presa em um clube de striptease de Columbus, em Ohio, por permitir ser tocada por um cliente. Algo que em muitos estados do país está proibido, informou nesta quinta-feira o seu advogado. O advogado Michael Avenatti denunciou no Twitter que o motivo da detenção é uma montagem e que a operação tem motivação política. O motorista americana queria levar consigo no avião de volta para os Estados Unidos uma granada de artilharia da Segunda Guerra Mundial que ela encontrou durante uma visita à Áustria, afirmou a polícia austríaca. A mulher de 24 anos encontrou explosivo quando caminhava nas proximidades da montanha Dachstein no domingo passado. Ela recolheu o objeto e mais tarde colocou dentro da sua bagagem para levar de recordação, relatou a polícia. Foi detectado, ela foi presa e algumas partes do aeroporto foram isoladas por cerca de 15 minutos. Pelo menos 2 filmes já estão sendo planejados para levar aos cinemas a história do bem-sucedido resgate dos 12 adolescentes e seu treinador que permaneceram presos durante dias em uma profunda caverna na Tailândia. Michael Scott, da produtora de filmes cristãos Pyroflix, colocou um vídeo no Facebook anunciando seus planos para um filme sobre esta história. No entanto, apenas um dia depois de conhecer as intenções de Scott e da Pyroflix, John Chu, diretor americano de origem chinesa, afirmou ontem através do Twitter que ele também quer levar ao cinema o resgate na Tailândia para evitar que Hollywood se aproprie dessa história. E aqui no Brasil, a Câmara do Rio discute hoje, a partir das 14 horas, os 2 pedidos de impeachment protocolados na casa contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB. Os deputados aprovaram nesta quarta-feira a proposta que na prática abre brecha para liberar as indicações políticas de integrantes para os conselhos de administração das empresas estatais. A proposta foi aprovada de forma simbólica na comissão especial que discute novas regras para as agências reguladoras e pode seguir diretamente para o Senado se não houver recurso pedindo que seja analisado pelo plenário da Câmara. Um destaque apresentado pelo PR retirou da lei de responsabilidade das estatais a proibição de que seja indicada para essas empresas pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, rejeitou nesta quarta-feira mais 143 habeas corpus, pedidos de liberdade para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva impetrados por cidadãos. Segundo Laurita Vaz, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como balcão de reivindicações ou manifestações de natureza política ou ideológico partidárias. De acordo com Laurita Vaz, as petições eram padronizadas e tinham inclusive o mesmo título: Ato Popular, 9 de julho de 2018, em defesa das garantias constitucionais, por apresentadas em papel e em curto espaço de tempo, ocupando o trabalho de vários servidores. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ontem ao Superior Tribunal de Justiça pedido de abertura de inquérito judicial para investigar o desembargador do Tribunal Regional da 4ª Região, Rogério Favreto, pelo crime de prevaricação. Dodge também enviou ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, uma reclamação disciplinar pedindo a condenação do desembargador por infração disciplinar. Favreto, desembargador petista, poderá ser aposentado compulsoriamente. O Congresso Nacional aprovou nesta madrugada a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2019, e derrubou a proibição a reajustes para servidores públicos do ano que vem. O texto base ainda previa a proibição à criação de cargos públicos em 2018, mas deputados e senadores também derrubaram essa regra. O texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. E voltamos ao noticiário internacional. As equipes de resgate procuravam nesta quinta-feira entre os escombros das casas as dezenas de pessoas que continuam desaparecidas após as fortes chuvas que atingiram o oeste do Japão e que provocaram 199 mortes. Esta é a pior catástrofe meteorológica do país desde 1982 e provocou dúvidas sobre a avaliação de riscos ante fenômenos deste tipo no Japão. As operações de limpeza e retirada de lama e terra após os deslizamentos que sepultaram bairros inteiros prosseguem e as autoridades locais afirmaram que devem continuar casa por casa com a busca de sobreviventes, pois quase 60 pessoas estão desaparecidas. 6h51.
Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Raquel Dodge pede que STJ e CNJ investiguem desembargador que mandou soltar Lula. Folha de São Paulo. Congresso aprova texto base das diretrizes orçamentárias para 2019. O Estado de São Paulo. Juiz diz que Lula está inelegível e proíbe ex-presidente de fazer campanha e ir à convenção do PT. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Distrito Federal registra mais de um homicídio por dia no mês de junho. Valor econômico. Indicadores apontam desempenho da indústria melhor que o esperado em junho. Estado de Minas. Tribunal de Justiça bloqueou a operação financeira que viabilizaria 2 bilhões ao governo de Minas. O Jornal do Comércio no Recife. Senado aprova a tabela do frete e anistia multas de caminhoneiros. Fortaleza, Diário do Nordeste. Fundador da facção GDE é preso em bairro de Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Câmara de Porto Alegre suspende sessão devido a tumulto com servidores. O Brasil Econômico. Índice do medo do desemprego no país chega a um dos maiores níveis desde 1996. A manchete que chama a atenção hoje é do Estado de São Paulo. O juiz diz que Lula está inelegível e proíbe ex-presidente de fazer campanha e ir até a convenção do PT. As edições impressas locais, Centenário Jornal do Comércio. Zona Franca de Manaus vence batalha pelos concentrados. A crítica. Oportunidade, ADAF. Concurso será realizado após a eleição. Em tempo. A Assembleia aprova a CPI do Amazonino. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, Valdino Castro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Hamilton Cabral e Itamar Jardina. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.